Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do livro do Céu, volume 6, capítulo 132. 8 de setembro de 1905. A verdadeira caridade é fazer o bem ao próximo, porque é a imagem de Deus. Encontrando-me em meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: Minha filha, a verdadeira caridade é quando, fazendo o bem ao próximo, o faz porque é minha imagem. Toda a caridade que sai deste ambiente não se pode dizer caridade. Se a alma quer o mérito da caridade, não deve sair jamais desse ambiente de ver em tudo a minha imagem. Tanto é verdade que nisto está a verdadeira caridade, que a minha caridade não sai jamais deste ambiente. Tanto ama a criatura, porque é imagem minha, e se com o pecado deforma esta minha imagem, não sinto mais amá-la, mas a abomino. E conservo as plantas, os animais, porque servem de minhas imagens, e a criatura deve adaptar-se toda ela mesma a exemplo de seu Criador. Capítulo 133. 17 de setembro de 1905. Como você pode participar das dores da Rainha Mãe? Tendo sofrido muito pela privação de meu Dulcíssimo Jesus esta manhã, dia das dores de Maria Santíssima, depois de haver-me, de algum modo fatigado, veio e me disse: Minha filha, que queres que tanto me almejas? E eu: Senhor, o que tens para ti é, é o que eu desejo para mim. E ele: Minha filha, para mim tenho espinhos, pregos e cruz. E eu: Bem, é isso que quero para mim. E me deu sua coroa de espinhos e me participava as dores da cruz. E depois acrescentou: Todos podem participar dos méritos e nos bens que frutificaram das dores de minha mãe. Quem antecipadamente se coloca nas mãos da providência, oferecendo-se a sofrer qualquer tipo de penas, misérias, enfermidades, calúnias e tudo o que o Senhor disponha sobre ela, venha participar da primeira dor da profecia de Simeão. Quem atualmente se encontra nos sofrimentos e está resignado e está mais estreito comigo, não me ofende. E como se me salvasse das mãos de Herodes, e que e são e salvo, me conserva no Egito de seu coração, participa da segunda dor. Quem se encontra abatido de ânimo, árido e privado da minha presença, e está firme e fiel aos seus habituais exercícios, aliás, procura a ocasião de me amar e buscar-me mais, sem se cansar. Vem participar dos méritos e bens que adquiriu a minha mãe no meu extravio. Quem, em qualquer ocasião, que se encontre, especialmente de me ver ofendido gravemente, desprezado, pisoteado, e buscar reparar-me,
compadecer-me e rogar por aqueles mesmos que me ofendem, é como se encontrasse naquela alma a minha mesma mãe, que se tivesse podido libertar-me dos meus inimigos e participasse na quarta dor. Quem crucifica seus sentidos por amor de minha crucificação e tenta copiar em si as virtudes de minha crucificação, participa do quinto. É isso mesmo, é. Quem crucifica seus sentidos por amor de minha crucificação e tenta copiar em si as virtudes de minha crucificação, participa do quinto. Quem está em contínua atitude de adorar, de beijar minhas chagas, de reparar, de agradecimentos e mais, em nome de todo o gênero humano, é como se me tivesse em seus braços, como me teve minha mãe quando fui deposto da cruz, e participa do sexto sofrimento. Quem se mantém em minha graça e me corresponde e não dá a nenhum outro albergue no próprio coração, senão a mim só, é como se me sepultasse no centro do seu coração e participa do sétimo. Capítulo 134. 10 de outubro de 1905. O sinal de que a alma está perfeitamente estreitada e unida com Jesus é se está unida com todos os demais. Estando muito afligida pelas fadigas que o bendito Jesus me faz sofrer ao esperá-lo, esta manhã, no momento de fazer-se ver, me disse: Minha filha, me desagrada sua tristeza ao ver-te como imersa em amarga aflição por minha privação. Sinto tanta pena de sua aflição, especialmente porque é por minha causa, que a sinto como se a fosse minha, e é tão grande que se todas as aflições dos outros se unissem, não me daria tanta pena como a sua só, porque é só por minha causa. É por isso que me mostre seu rosto, alegre e me faça ver que está contente. Depois aproximou-se estreitamente, fortemente a mim e acrescentou: O sinal de que a alma está perfeitamente estreita e unida comigo é se está unida com todos os próximos. Assim como nenhuma nota discordante e mesclada deve existir com aqueles que estão visíveis na terra. Assim, nenhuma nota discordante de desunião pode existir com o invisível Deus. Capítulo 135. 12 de outubro de 1905. O conhecimento de si mesma esvazia a alma de si mesma e enche de Deus. Continuando meu estado habitual, quando veio o bendito Jesus, me disse: Minha filha, o conhecimento de si mesma esvazia a alma de si mesma e enche de Deus. E não só isto, na alma há muitos armários, e tudo o que no mundo se vê, de acordo com o conceito que se forma disso. Assim, quem mais, quem menos, tomam seu lugar nestes armários. Agora a alma que se conhece a si mesma e está cheia de Deus, sabendo que ela é nada, mas bem se sabe um vaso frágil, putrefato, fétido. Cuida-se bem de fazer entrar em seu interior outras podridões fétidas, como são as coisas que se veem no mundo. Seria um louco aquele que, tendo uma chaga putrefata, vai juntando mais podridão para colocá-la sobre sua chaga. Conhecer-se a si mesma leva consigo o conhecimento das coisas do mundo. Por isso, como tudo é vaidade, fugacidade, bens só disfarçados, enganos, inconstância de criatura, então, conhecendo quais são as coisas em si mesmas, se cuida bem de fazê-las entrar em si mesma. E todos aqueles armários ficam cheios de virtudes de Deus. Capítulo 136. 16 de outubro de 1905. Quanto mais a alma se aproxima do amor de Deus, mais perderá as virtudes.
Tendo lido um livro que tratava das virtudes, olhando para mim mesma, estava pensativa por que não via em mim nenhuma virtude. Se não fosse só porque quero amá-lo, quero, amo e quero ser amada por Jesus bendito, nada existiria em mim de Deus. Agora, encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus me disse: Minha filha, quanto mais a alma chega ao termo, para aproximar-se da fonte de todo o bem, qual é o verdadeiro e perfeito amor de Deus, onde tudo ficará submerso e só o amor existirá para ser o motor de tudo. Assim, a alma perderá todas as virtudes que praticou na viagem, para encerrar tudo no amor e repousar de tudo para só amar. Não perdem todos os bens aventurados só por amar? Assim a alma, quanto mais caminha, menos sente o diversificado trabalho das virtudes, porque o amor, investindo-as todas, as converte todas em si, tendo-as em si mesmo em repouso, como tantas nobres princesas, trabalhando ele só e dando-lhes vida a todas. E enquanto a alma não as alerta, E enquanto a alma não as alerta, no amor as encontra todas, porém, mais belas, mais puras, mais perfeitas, mais enobrecidas. E se a alma as alerta, é sinal de que estão divididas do amor. Como, por exemplo, um recebe uma ordem e a alma exercita a obediência por obedecer ao que dá a ordem para adquirir a virtude para sacrificar a própria vontade. E tantas outras razões que pode haver. Agora, fazendo assim, se adverte que se exercita a obediência, sente-se a fadiga, o sacrifício que leva consigo esta virtude. Outra obedece, não por obedecer ao que dá a ordem, nem por outras razões, mas sabendo que Deus se desgostaria por sua desobediência. Vê Deus naquela ordem, vê Deus naquele que ordena, e por amor seu sacrifica tudo e obedece. A alma não adverte que obedece, senão só que ama, porque só por amor obedeceu. Senão teria desobedecido mesmo, assim por diante. Por isso, ânimo no caminho, que quanto mais se caminha, tanto mais rápido saborearás a bem-aventurança eterna do único e verdadeiro amor, mesmo aqui. Que lindo. Capítulo 137, outubro, dia 18 de 1905. E tudo está em aumentar o amor e estar próximo a Jesus. Esta manhã, encontrando-me no meu habitual estado, Jesus veio de improviso e disse-me: Minha filha, que tolice! Até nas coisas santas pensam em como contestar-se contentar-se a si mesmos. Se nas coisas santas me fazem a um lado, onde encontrarei eu um lugar nas nações de minhas criaturas? Que engano! Enquanto o todo está em que as ações sejam precedidas pelo amor, em levá-las a cabo, reunir quanto mais coisas possa para aumentar o amor, e estar tão próximo a mim para beber da fonte do meu amor, para submergir tudo em meu amor. No entanto, que erro! Fazem tudo de maneira diversa. Disse isso e desapareceu. Capítulo 138. 20 de outubro de 1905. A justiça divina converte o fogo do pecado em fogo de castigo. Encontrando-me no meu estado habitual, depois de ter esperado muito, assim que veio o bendito Jesus, quase em ato de mandar castigos, disse-me: Minha filha, o pecado é fogo, minha justiça é fogo. Agora, devendo minha justiça permanecer sempre igual, sempre justa em seu agir, e não receber em si nenhum fogo do profano, quando o fogo do pecado quer unir-se ao seu, derrama-o sobre a terra, convertendo-o em fogo de castigo. Capítulo 139. 24 de outubro
de 1905. As misérias da natureza humana servem para reordenar nela a ordem de todas as virtudes. Considerando minha miséria, a debilidade da natureza humana, sentia-me um objeto abominável em mim mesma, e imaginava como sou o mais abominável diante de Deus. E dizia entre mim: Senhor, como se fez feia a natureza humana? E vindo me disse: Minha filha, nada saiu de minhas mãos que não seja bom, mas sim criei a natureza humana bela, mas de aparência enganosa. E se a alma a vê desprezível, purulenta, débil, abominável, isto serve à natureza humana, como serve o esterco à terra, que quem não entende de tudo diria: louco aquele que suja o terreno com esta sujeira, enquanto que quem entende que essa sujeira serve para fecundar a terra, para fazer crescer as plantas e fazer mais belos os saborosos os frutos. Assim criei a natureza humana, com estas misérias para reordenar nela a ordem de todas as virtudes. De outra maneira, ficaria sem o exercício das verdadeiras virtudes. Então via em minha mente a natureza humana como se estivesse toda cheia de buracos. E nestes buracos estava o pus, a lama, e de dentro saíam ramos carregados de flores e frutos. Por isso compreendia que tudo está no uso que fazemos dela, inclusive das mesmas misérias. Capítulo 140, 2 de novembro de 1905. A alma deve uniformizar-se à divina vontade, e a alma que se comporta deste modo, Jesus a faz viver dele e nele. Encontrando-me em meu estado habitual, estava muito afligida pela privação de meu adorável Jesus, e estava dizendo: Ah, Senhor, eu não quero outra coisa que a ti. Não encontro outro contentamento mais que em ti somente. E tu me deixaste tão cruelmente? Enquanto dizia, saiu de dentro de mim e disse: Ah, isso mesmo, eu sou apenas o seu contentamento, e eu encontro todo o meu contentamento em você. Então, se eu não tivesse outro, você sozinha me faria feliz. Minha filha, um pouco de paciência, até que comecem as guerras, que depois nos colocaremos em ordem como antes. E eu, sem saber o que dizia, eu mesma disse: Senhor, faça-as começar, mas rapidamente acrescentei: Senhor, enganei-me. E ele: Tua vontade deve ser a minha. Nada deves querer, ainda que seja coisa santa, que não seja uniforme à minha vontade. No giro de minha vontade, quero que você gire sempre, sem sair um instante para poder se tornar dona de mim mesmo. Eu quero a guerra, também você. E com a alma que se comporta deste modo, eu faço de meu ser um círculo em torno dela, de modo a fazê-la viver de mim e em mim. E desapareceu. Capítulo 141, 6 de novembro de 1905. Jesus em suas penas. Sua finalidade era principalmente agradar em tudo e por todos ao Pai. E depois a redenção das almas. Pensando na paixão de nosso Senhor, dizia entre mim mesma: quanto gostaria de entrar no interior de Jesus Cristo para poder ver tudo o que ele fazia e para ver o que mais agradava a seu coração, para poder fazê-lo também eu a atenuar suas penas, oferecendo-lhe o que ele mais gostava. Enquanto dizia isto, o bendito Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, meu interior estava ocupado nas penas, principalmente a agradar em tudo e por todos o meu amado Pai. E depois na redenção das almas, e a coisa que mais me agradava ao meu coração, ver a complacência que me mostrava o Pai ao me ver sofrer tanto por seu amor, assim tudo reunia em si,
nem sequer um respiro, um suspiro se dispersou, senão que tudo recolheu para poder se agradar e me mostrar sua complacência. E eu estava tão satisfeito com isso que, se não tivesse outra coisa, a simples complacência de meu pai me bastava para sentir-se satisfeito pelo que sofria. Enquanto que por parte das criaturas, muito, muito da minha paixão ficou disperso, e tanta era a complacência do pai, que a torrentes derramava em minha humanidade os tesouros da divindade. Por isso, acompanhe a minha paixão desta maneira que me dará muito gosto. Capítulo 142, 8 de novembro de 1905. A alma que se resigna à divina vontade, chega a fazer de Deus seu alimento cotidiano. Tendo esperado muito, assim que Jesus veio, me disse: Minha filha, a alma que se resigna à minha vontade, lhe sucede como aquele que, aproximando-se ao ver um belo alimento, sente o desejo de comê-lo e, estimulando o desejo, passa a desfrutar aquele alimento e convertê-lo em sua carne e em seu sangue. Se não tivesse visto o belo alimento, não poderia ver o desejo, nem sentir o gosto, e continuaria a permanecer em jejum. Assim é a resignação à alma. Enquanto se resigna, na mesma resignação descobre uma luz divina, e esta luz limpa a névoa que impede ver a Deus. E vendo-o, deseja gostar de Deus, e enquanto gosta dele, sente como se o comesse, de modo que o sente tudo transformado em si ao mesmo Deus. Assim que disto, se entende que o primeiro passo é o resignar-se, o segundo é o desejo de fazer em tudo a vontade de Deus, o terceiro, fazer dele seu alimento primoroso cotidianamente. O quarto é consumar a vontade de Deus na sua, mas, se não fizer o primeiro passo, ficará em jejum de Deus. Capítulo 143, 12 de dezembro de 1905. A palavra de Deus é palavra fecunda que germina virtudes. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus, me disse: Minha filha, quando a criatura opera o bem, parte dela uma luz que vai ao Criador, e esta luz dá glória ao Criador da luz, e embeleza com uma beleza divina a alma. Depois vi o confessor que tirava o livro escrito por mim para ler, e junto estava Nosso Senhor que dizia: A minha palavra é chuva, e assim como a chuva fecunda a terra, assim o sinal para saber se o que está escrito neste livro é chuva de minha palavra, é ver se é palavra fecunda que germina virtudes. Capítulo 144, 15 de dezembro de 1905. Jesus quis ser crucificado e levantado na cruz para fazer com que as almas, segundo o queiram, o encontrem. Continuando meu estado habitual, estava pensando na paixão de Jesus bendito, e fazendo-se ver crucificado, me participava um pouco de suas dores, dizendo-me: Minha filha, quis ser crucificado e levantado na cruz para fazer que as almas, segundo me queiram, me encontrem. Então, você me ama como um professor porque você sente a necessidade de ser ensinada, e eu me abaixo para ensinar-lhe tanto as coisas pequenas quanto as mais altas e sublimes, para torná-la mais instruída. Outro gemido no abandono. No esquecimento, gostaria de encontrar um pai. Venha aos pés de minha cruz, e eu me faço pai, lhe dando habitação em minhas chagas, por bebida meu sangue, por alimento minhas carnes, e por herança meu mesmo reino. Aquele outro que está doente e me encontra médico,
que não só o curo, mas dou-lhe os remédios seguros para não cair mais nas enfermidades. Este outro está oprimido por calúnias, por desprezos, e aos pés de minha cruz encontra o seu defensor, até lhe mudar as calúnias, os desprezos, as honras divinas, e assim por diante. Assim, quem me quer juiz, encontra-me juiz. Quem quer amigo, encontra um amigo. Quem esposo, quem advogado, quem sacerdote. Quem assim me acham. Por isso, quis ser cravado de mãos e pés, para não me opor a nada do que querem, para fazer-me como querem, mas, ai, de quem vendo que eu não posso me mover, nem mesmo um dedo, se atrevem a me ofender. Enquanto dizia isto, eu disse: Senhor, quem são os que mais te ofendem? E ele acrescentou: Aqueles que mais aqueles que mais me fazem sofrer são os religiosos, os quais, vivendo em minha humanidade, me atormentam e dilaceram minhas carnes em minha mesma humanidade, enquanto quem vive fora de minha humanidade me lacera de longe. Capítulo 145, 6 de janeiro de 1906. A oração é música ao ouvido de Jesus, especialmente se é de uma alma uniformada à sua vontade. Continuando meu habitual estado, assim que veio o meu bendito Jesus, e no ato em que estava orando, me estremeceu, disse: Minha filha, a oração é música ao meu ouvido, especialmente quando uma alma está toda uniformada à minha vontade, de modo que não se adverte em todo o seu interior mais que uma contínua atitude de vida de vontade divina. Esta alma é como se saísse outro Deus e me fizesse esta música. Oh, como é agradável encontrar quem me pague com a mesma moeda e possa dar-me as honras divinas. Só quem vive em meu querer pode chegar a tanto, porque todas as demais almas, embora fizessem e orassem muito, serão sempre coisas e orações humanas que as que farão, não divinas. Por isso, não terão aquela potência e aquela atração ao meu ouvido. Capítulo 146, 14 de janeiro de 1906. Jesus forma sua imagem na luz que sai da alma. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, me disse: Filha minha, eu não estou contente quando saem da alma reflexos de luz. Quero que seja luz o pensamento, luz a palavra, luz o desejo, luz as obras, luz os passos, e estas luzes unidas formam um sol. E neste sol vem formada toda a minha imagem, e isto acontece quando faz tudo, tudo por mim, torna-se toda luz. E assim como quem quer entrar dentro da luz solar não encontra obstáculo para poder entrar, assim eu não encontro obstáculo neste sol que a criatura formou de todo o seu ser. Em troca, a quem não é toda luz, encontro muitos impedimentos para formar a minha imagem. Capítulo 147, 16 de janeiro de 1906. Quem vive no ambiente da vontade divina está no porto de todas as riquezas. Continuando meu habitual estado, por pouco tempo veio meu bendito Jesus e me disse: Na verdade, ninguém pode resistir, nem o homem pode dizer que não é verdade. Porquanto, meu mau e estúpido, não pode alguém dizer que o branco é negro e que o negro é branco, que a luz é trevas e que as trevas são luz. Só que quem ama e abraça e a põe em ação, e quem não a ama fica perturbado e atormentado. E como um relâmpago desapareceu, e pouco depois voltou e acrescentou:
Minha filha, quem vive no ambiente da minha vontade está no porto de todas as riquezas, e diz no Evangelho que a quem tem lhe será dado, e a quem não tem lhe será tirado aquele pouco que tem. Porque quem vive na minha vontade, estando no porto de todas as riquezas, não é maravilha que se irá enriquecendo sempre mais com todos os bens, porque quem vive em mim, como em sua própria casa, e eu, tendo-o em mim, acaso seria avarento? Não lhe vou dar dia a dia, agora um favor, ora outro, e nunca deixarei de lhe dar até que não lhe tenha participado todos os meus bens? Sim, certamente. Ao contrário, quem vive no porto das misérias, fora de minha vontade, já por si mesma a própria vontade é a maior das misérias e a destruidora de todo o bem. Que maravilha, então, que se tem um pouco de bem, não tendo contato com minha vontade e vendo-o inútil naquela alma, lhe será tirado?